Olá, gente querida! Hoje é sábado, dia 3 de setembro. A igreja celebra hoje a memória de São Gregório Magno, Papa e Doutor da Igreja. E nós somos convidados neste sábado a refletir sobre a relação do cristão com a lei, com a norma. O tema do sábado nos ajuda a refletir sobre o discernimento moral. O ato moral é um ato que nasce da liberdade do ser humano. E quando há dois valores importantes e você está diante dos dois e precisa decidir, vamos escutar o texto do Evangelho e depois vamos refletir um pouquinho sobre ele. Lucas 6, de 1 a 5. Num sábado, Jesus estava passando através de plantações de trigo. Seus discípulos arrancavam e comiam as espigas, debulhando-as com as mãos. Então alguns fariseus disseram: Por que fazeis o que não é permitido em dia de sábado? Jesus respondeu-lhes: Acaso vós não lestes o que Davi e os seus companheiros fizeram quando estavam sentindo fome? Davi entrou na casa de Deus, pegou dos pães oferecidos a Deus e os comeu, e ainda por cima os deu a seus companheiros. No entanto, só os sacerdotes podem comer desses pães. E Jesus acrescentou: O Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs, meus irmãos, Jesus, os discípulos e alguns fariseus são estes os personagens. Jesus está atravessando plantações de trigo, os discípulos estão com fome e começam a arrancar, debulhar e comer trigo daquelas espigas. Os fariseus, Lucas não diz bem como é que este grupo de fariseus está por aí por perto, vendo tudo e acompanhando Jesus para murmurar e para pô-lo à prova. Os fariseus, que só sabem murmurar, colocam Jesus numa sinuca de bico. Por que fazeis o que não é permitido no sábado? Como disse, aqui nós estamos diante de dois grandes valores. Primeiro, o repouso sabático. Há leis claras no Decálogo. Além do mais, na Mishnah. Mishnah é um livro que recolhe as tradições rabínicas, os ensinamentos dos mestres de Israel. No judaísmo, entre outros, há dois livros muito importantes que nasceram na tradição oral e depois, mais adiante, o texto foi colocado por escrito. A Mishnah é mais ou menos do ano 200 ou 210. O outro livro importantíssimo é o Talmud. Então vejam, além da lei mosaica na Bíblia, no Pentateuco, além do Decálogo, o Decálogo do livro do Êxodo, o Decálogo do livro do Deuteronômio, além do Decálogo, nós temos 613 preceitos provindos da lei escrita e também da tradição oral. Na Mishnah, por exemplo, há uma lista de 40 coisas, menos uma, que não se pode fazer no sábado. Só para vocês terem uma ideia, chegam a minúcias. Não se pode fazer um fogo, apagar um fogo, não se pode dar um nó ou desatar um nó, e assim por diante.
só se poderia caminhar X passos até chegar à sinagoga. Temos então o discurso sobre o descanso sabático. Por outro lado, temos a fome dos discípulos, dois valores fundamentais. Aqui entra então a temática do discernimento, o discernimento moral. E Jesus dá uma pista. Ele retoma o fato de 1 Samuel, capítulo 21, versículos 2 a 7. Leia na sua Bíblia. 1 Samuel, capítulo 21, versículos 2 a 7. Jesus diz: acaso nunca lestes aquela cena lá do Antigo Testamento quando Davi e os seus companheiros chegaram em Nobe e foram ao santuário cujo sacerdote era Aquimeleque. E Davi pediu pão ao sacerdote, e o sacerdote tinha somente os pães da proposição, oferecidos a Deus, e somente os sacerdotes poderiam comer destes pães. Mas Davi e os seus companheiros comeram dos pães da proposição. Então vejam, há dois valores: o respeito cultual, os pães são oferecidos a Adonai, e somente os sacerdotes podem comer deles. Aqui está um valor, a pureza ritual, a pureza do culto, a ordem correta do culto estabelecido naquele santuário. Mas qual é o outro valor supremo? Davi e os seus companheiros estão morrendo de fome. Jesus então utiliza esta cena para dizer: Davi e os seus companheiros entraram na casa de Deus e ele comeu com os seus amigos os pães reservados somente ao sacerdote. Numa palavra, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Com essa frase final, Jesus está querendo dizer, primeiro, que há uma comparação com aquilo que Davi fez, mas segundo, e o mais importante, é um modo de dizer, aqui está alguém que é muito mais importante do que Davi, e muito mais importante, inclusive, do que a lei do descanso sabático. Nós estamos, então, nesse ambiente de controvérsias de Jesus a partir de alguns temas fundamentais. No dia de hoje, a temática é o sábado e as ações permitidas ou não no dia de sábado. O que significa, então, dizer que Jesus é Senhor do sábado? É que Jesus traz um ensinamento novo, original, autêntico. Mas é muito importante aqui nós termos clareza do significado do sábado e, para nós cristãos, do domingo. Qual é o significado do sábado, o verdadeiro sentido do sábado? Não sabemos muito bem quando a instituição do sábado foi plenamente estabelecida, muito provavelmente no pós-exílio ou durante o período do exílio, quando Israel foi para a Babilônia e lá como escravo trabalhava nos canais de irrigação. Portanto, o sábado muito provavelmente nasceu aí no período do exílio para que os exilados tivessem um dia pelo menos de descanso do corpo. Era também o dia da memória, o dia da cultura, o dia da manutenção da identidade. Mas, sobretudo, o sábado é o dia do Senhor, é o dia do culto. Percebam, descanso físico, ninguém é máquina, é descanso do corpo, porque ninguém é máquina. Segundo, o sábado é o dia da memória, o sábado é o dia da identidade cultural, religiosa. Os judeus se reuniam para fazer as comidas próprias de Israel, cantar as músicas, tocar os instrumentos, contar histórias, visitar parentes. É o dia da memória, é o dia dos afetos, da comida, da reunião. Mas terceiro, o sábado se torna, sobretudo, o dia do repouso por causa da escravidão. Praticamente eles trabalhavam como escravos, como servos. Então era muito importante uma parada naquele ritmo alucinante dos trabalhos forçados nos canais irrigados da Babilônia.
E aí começou a acontecer a leitura da palavra de Deus, o canto de salmos, começou um incipiente culto sabático neste período do exílio, que vai gradativamente mais e mais se estabelecendo, sobretudo no pós-exílio. Não temos tanta clareza de como nasceu a instituição do sábado. Mas o que é que o texto do Decálogo diz? O sábado é o 7º dia da criação. E no 7º dia da criação, a criação chega à sua plenitude. A criação chega à sua perfeição. Não sei se vocês recordam do esquema da criação segundo Gênesis capítulo 1. Leia na sua Bíblia depois. No primeiro dia, Deus criou a luz. No 4º dia, Deus criou os luzeiros. Então, luz, luzeiros, os astros, o sol, a lua e as estrelas. Então, o primeiro dia faz um paralelismo com o 4º dia. No 2º dia, Deus criou um firmamento, uma abóbada, para separar as águas superiores das águas inferiores. No 5º dia, Deus criou os habitantes das águas superiores, as aves, e os habitantes das águas inferiores, os peixes. Portanto, o 2º dia faz um perfeito paralelismo com o 5º dia. Águas superiores e águas inferiores, pássaros e peixes. Finalmente, há um paralelismo entre o 3º dia e o 6º dia. No 3º dia, Deus criou o elemento sólido, separou a terra das águas. E neste elemento sólido chamado terra, Deus colocou animais. Revestiu a terra toda com vegetação, e aí colocou animais. No 6º dia, Deus criou o ser humano. Então percebam, a criação da terra, o elemento sólido, e a criação dos animais, especialmente do ser humano, aqui está o paralelo entre o 3º dia e o 6º dia. No 3º dia, a criação da terra, o elemento sólido. No 6º dia, os habitantes da terra. O que faltou? O 7º dia. Então, o 7º dia no relato da criação é o plus, é o algo a mais. E o que é o 7º dia? É o dia do descanso sabático. E a palavra de Deus diz que no 7º dia a criação chegou à sua plenitude, à sua perfeição, ao seu esplendor máximo. É por isso que Jesus cura no sábado. Porque onde quer que um filho de Deus esteja estragado na sua dignidade, no seu corpo, o seu físico, sua mão ressequida, encurvado, doente, significa que a criação não está no seu pleno esplendor máximo. Jesus então cura, trabalha, refaz, para que o sábado seja de fato aquilo que o sábado é, o esplendor máximo da criação. E o sábado vai ganhando uma conotação, uma dimensão escatológica. O sábado não é mais somente um dia cronológico, o sábado é uma experiência de plenitude. O cristianismo herda essa reflexão sobre o sábado. Para nós, o domingo é o dia do repouso, porque a ressurreição acontece no domingo, a ascensão acontece no domingo, Pentecostes acontece no domingo, e desde o início as primeiras comunidades cristãs guardavam o domingo como o dia do Senhor. Aliás, a própria palavra domingo significa o dia do Senhor. Então, o domingo não é somente um dia cronológico de 24 horas, é uma experiência teologal, é uma experiência escatológica, é o tempo da graça, é o tempo do Senhor, é o tempo do reino. É por isso que Jesus é Senhor do sábado, Ele é o Senhor ressuscitado, é o Senhor do domingo. Temos então dois grandes valores, a fome dos discípulos e trabalhar ou não trabalhar no sábado. Jesus ajuda os seus discípulos a terem a liberdade dos filhos de Deus para fazerem o discernimento ético, o discernimento moral e tomar um caminho, tomar uma decisão. O discernimento moral é algo muito importante. E a liberdade que o Espírito Santo nos dá, esse é um critério fundamental para que o nosso discernimento seja
direcionado para a liberdade dos filhos de Deus. Jesus é o autêntico intérprete da lei. E ele interpreta a lei a partir deste princípio hermenêutico, princípio interpretativo da força do Espírito Santo que conduz o cristão na liberdade para discernir, para tomar decisões, para fazer opções à luz daquilo que o Espírito Santo inspira. O Filho do Homem é Senhor do sábado. Ele trabalha no sábado porque o Pai também trabalha. Ele cura no sábado para devolver aos filhos e filhas de Deus o esplendor máximo da criação, porque o sábado é um tempo cairológico, é o tempo da graça, é o tempo que aponta para a escatologia, o grande sim de Deus na história da humanidade. Um grande abraço a você. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima e peça ao Divino Espírito Santo a graça de fazer os discernimentos necessários, sempre na liberdade da graça, na liberdade dos filhos de Deus. Eu os abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até amanhã, se Deus nos permitir. E para a gente não esquecer, recorde, a palavra aquece o coração e a Eucaristia nos lança à missão.